menos. Eu desminto no sentido em que isto foi uma decisão do Jorge Matamoros. Pessoal. E o João Noronha Lopes já se marcou também. E eu direi também alguma coisa mas sobre... Mas aqui tem... Não, de marcou-se não. Eu quero dizer alguma coisa também sobre a minha relação com esta ação. A primeira coisa, ao contrário do julgo de todos vós e de grande parte, de quase todos os telespectadores, eu não só conheço o Jorge Matamoros, como sou amigo do Jorge Matamoros. E o Jorge Matamoros não é um advogado qualquer. E isso tem uma relevância. Eu já digo porquê. O Jorge Matamoros foi professor de Direito em Portugal, na Universidade, foi para Harvard e ficou pelos Estados Unidos. E o Jorge Matamoros é provavelmente, pelo menos na nossa geração, o advogado português no estrangeiro mais bem sucedido. E é um grande benfiquista. Ainda o Jorge não conhecia o João Noronha Lopes, nada disso. Já o Jorge ia a Assembleias Gerais do Benfica, na altura do Valde Azevedo, e portanto é mesmo um grande benfiquista. Um grande benfiquista que vive nos Estados Unidos. E isso é sintoma de uma coisa que eu acho que o Luís Filipe Vieira não percebeu e não estava à espera. Que é, pela primeira vez, e o episódio OPA foi decisivo, pela primeira vez o Luís Filipe Vieira passou a ter pessoas empenhadas em que ele deixasse de ser presidente do Benfica, que têm, ao mesmo tempo, grande benfiquismo, recursos para se empenharem nesse projeto, recursos financeiros, porque o que o Jorge Matamoros está a fazer significa gastar também dinheiro para defender o Benfica. E, portanto, empenho profissional dele, quer dizer, ele é um advogado que, para pôr esta ação, esteve muito tempo a trabalhar nesta ação, com uma equipa, e isto é uma novidade, porque além do mais são pessoas que, ao contrário do que aconteceu com outras pessoas que fingiram fazer oposição a Luís Filipe Vieira, não estão minimamente disponíveis para aceitar lugares e negociações e trocas. Isso é uma novidade. E é uma novidade que Luís Filipe Vieira não sabe lidar com isso. Porquê que eu falei da OPA? Porque a OPA foi um momento em que se tornou claro um problema de fundo do Benfica. E que foi resolvido, no sentido que foi evitada. E foi evitada à custa do sacrifício dos órgãos sociais do Benfica. Eu acho que os benfiquistas nem sequer refletiram bem retrospectivamente que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, isto é, o representante dos sócios, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD, os dois se demitiram na sequência da OPA. Foi na sequência da OPA, não vale a pena termos ilusões. E a OPA tornou claro pela primeira vez, de forma profunda, um problema da relação empresarial, se é que existe algum universo empresarial, de Luís Filipe Vieira e os interesses do Benfica. Se me perguntas, eu concordo com esta ação. Esta discussão... Tu já tinhas dito aqui, Pedro, até na sequência das eleições do Benfica, que a campanha de João Noronha Lopes não quis interpor nenhuma ação até para impugnar as eleições e que vias nisso um ato de grande benfiquismo. Tu achas que colocar esta ação, que o Jorge Matamoros, ao colocar esta ação, não está a ter um ato de benfiquismo? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: na noite das eleições, as pessoas que estavam com o João Noronha Lopes discutimos todos o que é que se fazia. Eu já disse isso aqui, volto a dizer, até porque sou testemunho. Fui eu que estive na última reunião, supostamente com a mesa da Assembleia Geral, onde não esteve ninguém da mesa da Assembleia Geral, foi um funcionário do Benfica que esteve em representação da mesa da Assembleia Geral. O que se passou naquelas eleições foi uma vergonha, inaceitável, numa associação de uma freguesia com 200 habitantes. É uma vergonha que uma organização como o Benfica tenha tido um ato eleitoral organizado assim. O que foi um ato de grande benfiquismo, e eu fui um dos que defendi que naquela noite eleitoral o João Noronha Lopes fizesse aquilo, e o João Noronha Lopes era isso que ele queria fazer, mas houve. O João Noronha Lopes, aliás, deu conta disso na entrevista que deu ao Record. Havia pessoas que discordaram, que acharam que era preciso impugnar as eleições logo ali.
o João Noronha Lopes defendeu o Benfica ao fazer aquilo, porque o que é que teria sido aquela noite, depois de ter aquela quantidade de gente a votar, com observadores das listas em todas as casas do Benfica, o que é que aquilo teria sido? Portanto, aceitar aqueles resultados, cumprimentar o Luís Filipe Vieira, foi mesmo um ato de grande benfiquismo. Aliás, não retribuído pelo Luís Filipe Vieira. Logo naquela noite. Até porque hoje soube-se que vai haver uma Assembleia Geral Extraordinária dia 3 de julho, que está ligada ao movimento Servir o Benfica e que tem como finalidade também discutir a validade, a legalidade dessas mesmas eleições. O que é que estás à espera que aconteça neste tempo e nesta própria Assembleia Geral? Infelizmente não estou muito otimista. Porque as coisas chegaram a um ponto que é difícil estar otimista. E é mesmo muito sério, isto faz-me regressar à ação. Porque eu prefiro sempre, e continuo a acreditar, se calhar com um otimismo excessivo, prefiro sempre que sejam os benfiquistas a resolver os problemas do Benfica. E resolver os problemas do Benfica significa rever os estatutos, passar a ter um regulamento eleitoral. E é isso que eu quero e que defendo. Esta ação... Ou seja, sem o uso dos tribunais. Sem o uso dos tribunais, quer dizer, Luís Filipe Vieira tem passado os últimos anos a trazer os tribunais para o Benfica. Portanto, o que os benfiquistas têm de fazer é afastar os tribunais do Benfica. Agora, há uma coisa que eu devo dizer. Esta ação, eu li a ação, eu conheço o conteúdo da ação bem. Esta ação visa proteger o Benfica de Luís Filipe Vieira. E, para além do tema... Agora, Pedro, tu leste a ação, não sei se tiveste também acesso aos documentos, mas Jorge Matamoros diz que tem acesso, tem como prova documentos que provam algumas ilegalidades, alguns pagamentos feitos com dinheiros do Benfica a funcionários da Promovalor, uma empresa de Luís Filipe Vieira. Confirmas isso? Há a existência desses documentos? Eu não conheço os factos, no sentido, não tenho as provas. O que eu sei é que esta ação é em torno de 3 questões. A última é todo o processo eleitoral e acho que quem leia a ação e aquela sequência que eu infelizmente conheço bem da organização e do dia eleitoral percebe bem o que é que se passou. Depois tem uma outra coisa que se cimentou com aquela ida lamentável de Luís Filipe Vieira à Comissão Parlamentar de Inquérito, que é esta relação entre o universo Promovalor, Luís Filipe Vieira e o Benfica. E há uma coisa que se torna notória, é que aquela amortização brutal de dívida ao novo banco que o Benfica faz, que não precisava de fazer, o Benfica amortiza a dívida que não precisava de amortizar, desinvestindo na equipa de futebol, coincide com o momento em que Luís Filipe Vieira reestrutura a sua dívida na Promovalor com benefícios de facto difíceis de acompanhar. António Ramalho foi claro na Comissão Parlamentar de Inquérito, dizendo que a garantia que existia de Luís Filipe Vieira era uma garantia reputacional que era ser presidente do Benfica. Ao que acresce, que se torna muito mais clara a forma como o maior acionista privado do Benfica, o Sr. José António dos Santos, resolveu problemas de dívidas de Luís Filipe Vieira onde havia garantias pessoais de Luís Filipe Vieira. E, portanto, este triângulo é um triângulo danoso e que estatutariamente leva à perda de mandato. Os estatutos são claríssimos quanto a isso. Tal como, aliás, aquilo que já se sabia... Tu estás otimista que isso aconteça na Assembleia Geral de dia 3? Dizes que não? Não, isso não estou nada otimista. Em relação a isso, não. Sim. O estatuto, no sentido é que os estatutos, se isto é assim, levam à perda de mandato. Mas eu acho que hoje, olhado para trás, o que aconteceu na OPA devia ter tido efeitos. Mas deixa-me não deixaste de dizer o mais importante, porque é aquilo que é de facto novidade nesta ação. O que esta ação sugere, e agora terá de ser produzida prova testemunhal. O Jorge Matamoros tem falado disso, que há testemunhas, mas eu não conheço as testemunhas, não as ouvi, não conheço os factos. Mas o que está ali dito é uma coisa relativamente nova. É que a investigação que é conhecida do saco azul, isto é, que há contratos fictícios com uma empresa para promover a marca Benfica em Angola, com uma tal empresa de informática, julgo que são estes os contratos que são conhecidos e que estão a ser investigados pelo Ministério Público, e portanto são verbas que saem do Benfica. O que está ali dito é que uma parte dessas verbas saíam para a Promovalor. Isto é a acusação mais grave que alguma vez foi feita a um presidente de um clube do Benfica e eventualmente até de um clube de futebol em Portugal.
Eu não sei, eu não conheço os testemunhos, não conheço os factos. Agora, está escrito numa ação que Luís Filipe Vieira utilizava os recursos do Benfica, canalizando esses recursos para a Promovalor. Isto é uma coisa chocante. Luís Filipe Vieira tem todo o direito de se defender, e desde logo é Jorge Matamoros que tem de demonstrar, com prova indiciária, que isso é assim, mas isto é uma coisa verdadeiramente chocante, tal como é chocante que, mais uma vez, coisa que aconteceu ontem à noite, o Benfica foi muito lesto a responder e a reagir, quando, no essencial, esta é uma ação contra Luís Filipe Vieira para proteger o Benfica. E, portanto, quem devia responder é Luís Filipe Vieira. Muito bem. Pedro Henrique.